Começa agora a Voz do Município, o seu programa legal, com entrevistas, debates e agenda cultural. É diferente de tudo que você já viu, é um programa feito pra você. Voz do Município é a sua tribuna livre na TV. Está começando Voz do Município. Apresentação Carlos Aimar. Olá, gente amiga de todo o Brasil. Estamos aqui com mais uma edição do programa Voz do Município, aqui pela Rede TV para todo o Brasil. E hoje um tema bastante polêmico, hein? Direito do consumidor. É um BO urgentíssimo. O ser humano consome desde o momento que nasce, consome de tudo e a todo momento. Você se sente protegido pelo Código do Consumidor? Hoje nós vamos falar desse tema, recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, Instituto Internacional de Direito Comparado. Com vocês, Dr. Leandro Pinto. Tudo bom, doutor? Prazer tê-lo aqui. Muito bom. O tema é polêmico, hein? Muito polêmico. O tema é bastante quente e os brasileiros de todos os cantos do Brasil vão poder, na sua entrevista, saber um pouquinho melhor dos seus direitos. Eu queria fazer a primeira pergunta. Estão aí algumas mensagens na Câmara dos Deputados e no Senado Federal anunciando uma provável reforma do Código do Consumidor. Como é que o senhor vê essa questão? Eu queria dizer o seguinte, nós temos um dos melhores códigos do planeta. O Brasil, desde 1990, que foi o ano que foi promulgado a lei, o Código de Defesa do Consumidor, foi agraciado com uma das melhores legislações existentes no nosso globo. O que efetivamente tem que se mudar e o que nós temos que ter em mente é que essa legislação tem que ser cumprida. O grande problema no Brasil é que a norma às vezes pega, às vezes não. E o Código de Defesa do Consumidor, eu posso te afirmar com uma certeza muito grande, parte dele pegou, a outra parte não. Nós temos exemplos de consumidores que foram lesados imensamente, principalmente com empresas que deixaram o Brasil. E o Código de Defesa do Consumidor é tão adiantado que ele prevê essa situação. Mas não se executa essa situação na prática. E o direito internacional é muito amplo. Eu até queria fazer um parâmetro aqui, que o nosso Instituto ele tem exatamente essa função, esse intuito que é fazer a análise de legislações internacionais e trazer para o Brasil o que tem de melhor. E também levar para os outros países o que nós temos de bom, porque o Brasil tem muita coisa de bom. As evoluções no direito nacional podem ser também exportadas. Sim. A gente não tem que só trazer de fora, tem que levar para fora o que nós temos de bom. O caso do nosso Código de Defesa do Consumidor é um exemplo claro. Então, no seu ponto de vista, o que precisa mesmo é fazer o código funcionar. Sim, nós temos que fazer o nosso código funcionar. Nós temos que ter sanções. As empresas têm que ser condenadas. E daí, eu, infelizmente, faço uma crítica aqui ao Poder Judiciário. Os juízes têm que parar de ter receio de gerar grandes indenizações. É óbvio que uma indenização para um Banco do Brasil, para uma Gradiente, para uma Samsung, ela tem que ser diferenciada do que uma pessoa que vende, por exemplo, cachorro-quente na porta de uma escola. Não pode tabelar a indenização. A indenização tem que ter o duplo caráter. O caráter de indenizar o indivíduo e de gerar na sociedade a ideia da punição. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, numa viagem, tive minhas malas estouradas dentro do aeroporto. Que é muito comum. Muito aliás, comum. né? Só que nessa da minha mala ser estourada, sumiram alguns ternos. E eu ingressei com a ação. O juiz, simples e puramente, deixou de me dar aquela relação dos ternos que eu tinha. Inclusive, na época, até comprovei. Então, olha, qual é a mensura? Como é que você identifica isso? O judiciário. Não tem outra forma. O judiciário é a última ponta dessa cadeia. Não adianta a gente ter uma legislação que efetivamente dá um retorno para a sociedade se o operador de direito, se a última fase desse processo, que é o magistrado, que é o desembargador, que são os ministros, não se unificarem para dar essa resposta à sociedade e fazer com que todas as empresas respondam por isso na medida de sua capacidade financeira. Vamos interromper a entrevista com o Dr. Leandro um minutinho para o Minuto Bíblico para os Municípios. Nós estamos aqui no programa Voz do Município, no Minuto Bíblico, e eu queria chamar a atenção para a família. A família é a base da sociedade. Lutero dizia que a família é tanto a prosperidade de uma nação, de uma cidade, como a desgraça de uma cidade.
Uma família próspera, uma família bem-sucedida, uma família de princípios reais, ela abençoa a sua cidade. Uma família que tem problemas diversos, perdeu os princípios familiares, ela gera indivíduos que não abençoam a cidade. Olha o que a Bíblia diz no texto de Provérbios, ela diz, para você ensinar o seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de espancá-lo. Ou seja, família, pai, mãe, filhos, entrem em acordo e sejam uma família que tragam paz e prosperidade para a cidade. Indivíduo sadio gera família sadia, que gera uma sociedade sadia. Conheça você também o restaurante Posto de Serviços A Quinta do Marquês, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. Venha experimentar o melhor bacalhau do Brasil e o leitão à bairrada igualzinho de Portugal. Grandioso buffet e sobremesas maravilhosas. E olha, o melhor pastel de Belém do mundo. A Quinta do Marquês é imperdível e foi feita para você. Quer acrescentar mais energia à sua vida, aumentar o seu metabolismo e queimar calorias de forma eficiente e natural? Óleo de coco em cápsulas da Medievas. Essa é a forma mais fácil e prática de incluir óleo de coco extra virgem no seu dia a dia, pois a Medievas foi a primeira a transformar o mais puro óleo de coco em cápsulas. Basta tomar 2 cápsulas antes das suas principais refeições. Fazendo isso, você ingere a quantidade ideal de óleo de coco extra virgem com poder antioxidante que retarda o envelhecimento da pele e das células. Peça agora mesmo seu óleo de coco em cápsulas da Medievas e garanta mais saúde e disposição no seu dia a dia. E o melhor, o óleo de coco em cápsulas da Medievas não se acumula no organismo e não engorda. O que você está esperando? Peça agora mesmo seu óleo de coco em cápsulas da Medievas. O atendimento é rápido, seguro e você recebe o produto aí na sua casa. Óleo de coco em cápsulas é Medievas. Conheça você também a Gelateria Sorveto, um novo conceito em sorvetes artesanais, com 0 de gordura trans. Seja você também um franqueado da Gelateria Sorveto. Oferecemos total apoio e suporte para você montar o seu próprio negócio. Ligue já 011 2408 4758. Gelateria Sorveto. Isto sim é uma parceria e não apenas um negócio. Programa Voz do Município. Oferecimento Construtora Builders. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Leandro Pinto. Agora, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Com relação às vendas pela internet, que é um meio de venda, um novo meio de venda, pelo menos para o Brasil. Precisa alterar o código do consumidor para, de alguma forma, fazer essa venda pela internet poder ser melhor fiscalizada ou não? Armar, com sinceridade, eu creio que não. Nós não precisamos alterar o Código de Defesa do Consumidor para regular as vendas pela internet. Por quê? A venda ela é efetuada pela internet, pelo telefone, você indo a uma loja ou não, o efeito da venda, o ato jurídico da venda é o mesmo. Agora, nós temos que regular a internet. Isso é urgente, inclusive já temos no nosso Congresso Nacional diversos projetos nesse sentido, e a internet tem que ser regulada. Não regulada do ponto de vista de censura, não, é do ponto de vista arquitetônico da internet. Como nós vamos proceder em determinados casos, como o governo deve proceder em outros casos. Aliás, isso é um programa que a gente pode fazer à parte, porque é um programa muito grande. Com certeza. Muito grande e de uma importância imensa. Por quê? Para você ter uma ideia, as compras pela internet e a própria internet, ela cresce de uma forma exponencial. O crescimento não é de 1, 2, 10, 20%. Ela cresce, às vezes, 10, 20% ao mês. E isso é muito importante, porque é uma forma de se democratizar a informação.
Como funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, por exemplo... Chega lá numa loja para comprar. Ele vai com o Código do Consumidor embaixo do braço, como já o brasileiro vai ou não? Nos Estados Unidos, primeiro que você tem indenizações altíssimas para alguns casos. Né? Então isso já faz com que as empresas se sintam obrigadas a respeitar o consumidor de forma geral. E nos Estados Unidos você tem norma genérica. Então, você tem norma de responsabilidade, você tem norma de compra e venda, você tem norma de pagamento. Muito bem, já funciona maravilhosamente bem. E cada loja institui na sua porta, na sua entrada, a sua política. Política para troca. Como é que é? Chega na loja, tem um painel lá. Sim. Com a forma como a loja se relaciona com o consumidor. Em cada loja. Em cada loja. Principalmente nas grandes. As pequenas lojas não, às vezes você vai entrar numa loja muito pequenininha e você não vai ver isso, mas ela vai seguir a norma geral. Mas nós temos casos, por exemplo, de grandes lojas, e principalmente de lojas que vendem produtos caros, como relógios e anéis, joias, joalherias, em que algumas lojas têm política até de devolver seu dinheiro depois de 30, 40, 60, 90 dias, um ano, desde que você apresente o recibo e o produto. Aqui nem pensar. Não, aqui é completamente diferente. Aliás, uma coisa engraçada, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele não obriga as empresas a efetuarem troca de compra e venda. Então essas trocas que a gente vê, elas não estão consignadas no Não, código. elas não estão previstas. Então funciona como um bom relacionamento. Sim, uma forma de você agregar valor à sua marca, né? Porque você está agregando valor à sua marca, efetuando a troca. E é também, aqui entre nós, uma forma de você levar novamente o consumidor para dentro daquela loja. E às vezes ele foi trocar lá R$100 e acaba comprando mais 20, mais 30. Então é uma forma até de levar o cliente e fidelizar o cliente na sua marca. Doutor, a questão da qualidade dos carros, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, lá fora e aqui dentro. Como é que o senhor vê essa questão para o consumidor? Além do fato da qualidade, nós temos também o problema da diferença de valor. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter muito em mente é a questão da globalização. A globalização trouxe, tanto para o Brasil como para os demais países, principalmente os países que não contam com aquela segurança do Estado, como os países de primeiro mundo, o Estado tem que ser muito mais efetivo. Pelo seguinte, essas empresas, principalmente as empresas asiáticas, elas passaram a vender para o mundo inteiro. Agora, muitas vezes elas são irresponsáveis na sua conduta para com o cliente. Nós temos empresas que ingressaram no Brasil, empresas asiáticas, que consolidaram uma marca e em determinado momento abandonaram o nosso mercado. Vieram vender e foram embora. E foram embora. E deixaram esses produtos aqui no Brasil. Deixaram aqui em que condições? Sem manutenção, deixaram sem reposição de peças. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele conta com isso. Então, existe o que nós temos que exigir do Estado, e daí cabe a você, no momento do voto, porque votar não é um ato isolado, votar é um ato muito sério. Então, esse ano nós temos eleições. Então, você de casa, eu até peço que exerça o seu direito de voto na sua maior amplitude, sabendo escolher as pessoas. Muitos políticos também têm passado a ser omissos, quietos, né? Porque a população, às vezes, de alguma forma, sinaliza que não gosta de político brigão, que não gosta de político atuante. Essa pessoa briga demais, essa pessoa reclama demais, ele está sempre no meio de confusão. Ei, político foi feito para entrar em confusão no seu lugar. Mas esse tipo de programa que nós estamos fazendo aqui é muito importante para a nossa sociedade. Porque é por meio dessa troca de ideias que as pessoas vão poder fazer um julgamento correto na hora do voto. É verdade. O tema é muito complexo, né? Não só direito do consumidor, a política é apaixonante, né? Eu queria me despedir, doutor, pedir as suas considerações finais e prometendo voltar em outras oportunidades, também falar um pouquinho do seu programa na TV Justiça. Sim. Mário, eu gostaria de agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui. E você aí de casa pode também assistir os nossos comentários na TV Justiça. Nós temos um programa para tratar de direito internacional, passa todo domingo, 9h30 da manhã. Você pode acessar lá, tvjustiça.jus.br. Nós também gostaríamos, o IDC, em nome do presidente Régis de Oliveira, gostaria de agraciar com um livro que pode ser sorteado para os seus telespectadores. Beleza, então mande o seu e-mail para contato@vozdomunicipio.com.br e ganhe um livro do IIDC, do nosso querido doutor Leandro. Vai ser sorteado. E um abraço para o professor Régis, sempre deputado federal, um querido amigo,
Quem sabe em outra oportunidade, deixa eu trazê-lo também para uma Sim, entrevista aqui para o programa Voz do Município. Obrigado pela presença. Voltamos sábado que vem com o programa Voz do Município, aqui pela Rede TV.